Bom, vamos bater um papo com um amigo nosso que faz horas que eu não converso com ele. Ele que foi reeleito a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. É conhecido por todos nós aí como Daniel da TV, o novo sobrenome dele agora. O Transiac ficou para trás. E ele bate com papo comigo a partir de agora. Daniel, muito bom dia. Obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os amigos da Acústica. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês na manhã desta quinta-feira. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Tenho uma consideração e, mais do que isso, uma admiração muito grande pela Acústica FM. Eu sou da área da comunicação e sei da importância que é ter um veículo independente, com autonomia forte, fazendo a sua contribuição para termos uma sociedade melhor. Então, parabéns a ti e parabéns a todos os amigos da Acústica. É um prazer poder estar aqui renovando, né, um mandato que inicia em fevereiro e a gente dá sequência aí por essa luta pela nossa região. Daniel, é interessante, né? Coisa boa, né? Tu teve o sucesso aí da reeleição, né? Eu acho que é uma coisa prazerosa, assim, deve dar uma mexidinha no coraçãozinho da gente, né? Que coisa boa que a população acreditou no meu trabalho, me reelege por mais um mandato e eu tenho absoluta certeza que aquela mesma tesão que tu tinha lá atrás, tu tá tendo hoje, assim, para reiniciar um mandato de 4 anos, né? Mas com novos desafios, né, Daniel? Porque você foi deputado federal numa época onde o Daniel estava na situação, né? Juntamente com o presidente Bolsonaro. O Daniel Treziak agora vai participar de um novo congresso já na oposição. Eu digo oposição do partido, não é que o Daniel seja oposição ao governo, mas partidariamente é oposição. O que tu acha, assim, dessa dificuldade, desse novo desafio para ti? Daniel agora está num partido que não é partido de governo. Olha, o meu partido, o PSDB, né, ele a nível nacional teve uma redução drástica aí na sua bancada federal. Nós éramos em 2014 mais de 50 deputados federais. Em 2018 fomos para 29 e agora somos 13 deputados federais. O PSDB precisa se reencontrar nesse espaço. Eu costumo dizer, Fábio, que além de situação, oposição, direita, esquerda, nós precisamos ter solução. Não apenas ser oposição ou ser situação, mas ter solução. Solução para os problemas da população. Solução para encontrar alternativas para a duplicação da BR-116. Solução para ajudar o Hospital Nossa Senhora Aparecida em Camaquã. Solução pela luta da redução dos pedágios, solução nas pautas da sociedade. E é isso, a gente tem que ter solução e para isso temos que ter parcimônia, equilíbrio, moderação. Por isso que seguirei sendo o mesmo Daniel de sempre, crítico quando for necessário e, obviamente, não serei oposição a tudo, de olhos fechados. Não, serei oposição com responsabilidade no sentido de que nós temos, repito, a população espera solução, alternativa para que a gente encontre, né, melhorar a vida da população, para que a inflação reduza, para que o emprego aumente. E para isso a gente tem que ter responsabilidade. Eu dizia durante a campanha eleitoral, independente de quem ganhar as eleições, eu estarei lá como deputado federal, sentado na cadeira de deputado federal, para poder dialogar, para poder conversar com quem estiver sentado na cadeira do Palácio do Planalto. O povo escolheu o ex-presidente, o Lula. E eu estarei lá pronto para poder ajudar a nossa região. É bem colocado. E às vezes os governos ouvem mais a oposição, assim, conseguem ouvir mais a oposição do que a própria situação. Até porque a gente se constrange. Eu já fui vereador de situação e de oposição e era mais fácil ser oposição do que situação. Vou dizer bem franco sobre isso, né? Mas vamos falar dos desafios que se enfrentarão por aí. Ô Daniel, mas antes de iniciar no assunto pedágio, que é um assunto que eu tô assim, olha, eu tô com atravessado na garganta. Mas eu quero te perguntar o seguinte: a primeira coisa que o novo governo vai enfrentar, eu estava comentando agora com os ouvintes,
é o tal do orçamento secreto. Se disse na eleição, nos debates, orçamento secreto para cá ou para lá. Tu tem, assim, um resumo, o que quer dizer o orçamento secreto? O que é o orçamento secreto, Daniel? O que tu já ouviu falar? O que é isso, para nós entender? Eu escutei muito isso também durante o meu mandato, também durante a campanha eleitoral. Primeiro ponto, que não é secreto. Né? Não é secreto porque está lá no portal da transparência. Segundo, se fosse secreto, o próprio presidente Bolsonaro não falaria o nome de parlamentares do PT que receberam os recursos. Se fosse secreto, nem o presidente saberia e não iria divulgar. Então, tem uma sequência de fatores para mostrar que não é secreto. Hoje em dia, nada é secreto no sentido que a gente... porque é dinheiro público, é recurso de todos nós. Então, quem tiver aí, eu vou usar uma frase que não é minha, mas dá um Google aí, que as pessoas vão ver justamente tudo que foi utilizado dos recursos públicos nas obras, nos recursos da saúde. Está lá no portal da transparência, o recurso que já está empenhado, o recurso que foi pago, está tudo no portal da transparência. O orçamento secreto, né, no que se criou esse estereótipo, essa imagem, Fábio, é o que o governo fez para poder fazer e conseguir um apoio junto aos deputados federais e senadores da República. É isso. Mandando recursos não para o bolso do deputado ou para o bolso do senador. É recurso que é investido nos municípios, Sim. Que é investido nas obras, na saúde, e repito, que não é secreta. Então, muitas vezes parece que é uma espécie de mensalão, como o que foi no passado, que aí sim era dinheiro que os parlamentares do governo do PT colocavam no bolso. O orçamento secreto é recurso público investido em obra pública, em hospitais públicos. Então são coisas muito diferentes. E que não é secreto, porque está lá no portal da transparência. Sim. Podemos dizer que é um orçamento que está sendo dividido entre os parlamentares para suas emendas. Eu te pergunto o seguinte... tu agora já está para o segundo mandato, mas existe dentro do Congresso, só conta para mim, assim, para ninguém ficar sabendo, existe dentro do Congresso tipo de feudo, alguma coisa assim que... e não é partidário isso, não é que tem um grupo de deputados que tem mais acesso a recursos ou não? Existe essa coisa ou é uma inverdade isso, hein? Muitos falam do centrão para cá, centrão para lá. Eu tenho trânsito livre nos ministérios deste governo, eu tenho trânsito livre dentro da Câmara dos Deputados, isso porque a gente tem relação. E relação política é a mesma relação que a gente faz dentro de uma empresa, é a mesma relação que a gente faz dentro de uma família. É uma questão de afinidade, é uma questão de convivência, é uma questão de dar tempo para a gente conhecer quem são os outros parlamentares. Mas é claro que aqueles que são mais próximos ao governo, que são do partido do governo, acabam tendo muito mais afinidade. E com isso acabam tendo muito mais possibilidades e oportunidades. E essas oportunidades, muitas vezes, estão nos recursos, estão nos espaços que o governo tem, e esses espaços precisam ser preenchidos. Eu costumo dizer que na política não tem espaço vazio, alguém preenche, alguém vai ocupar determinado espaço. Então a gente precisa, poder. Eu sou daqueles críticos que nós temos que encontrar pessoas técnicas com habilidade política, porque é uma função política num cargo muitas vezes que precisa ter currículo, que tem que ter técnica, tem que ser alguém técnico. Então a gente tem que buscar isso aí. Mas é claro que a gente encontra partidos, principalmente, com um espaço maior, de acordo também com o seu tamanho, Quanto maior o partido, quanto maior o número de deputados, maior a força que ele tem e maior, obviamente, a interferência que vai ter, não apenas no Congresso Nacional. Isso também funciona na Câmara de Vereadores, isso também funciona, nos municípios, na relação do prefeito, da prefeita, com os vereadores deste município. Não, eu concordo, tá? É bem por aí, eu acho que é essa relação. Vamos falar num assunto que está me chamando a atenção aí, sobre o pedágio. Casualmente, nós estamos aí, dia 11 de novembro, até estranhei mesmo, vou te falar bem franco, estranhei porque é uma sexta-feira,
véspera de um feriadão que vai ter, uma audiência pública da NTT em Brasília só para tratar dos pedágios. E a notícia, né, também que nos chama a atenção e piora o nosso caso, que hoje, a partir de hoje, nós receberemos aqui no nosso pedágio entre Camaquã e Rio Grande 23,5% de aumento no pedágio. Dois assuntos que eu quero que tu me ajude a comentar. Esse pedágio, o aumento do pedágio aqui, é um aumento já em lei, consagrado? Tem como mexer ou isso não tem como mexer, Daniel? Inacreditável, absurdo, assalto. É isso que a gente tem que dizer desses pedágios, que hoje a concessão é da Ecosul. Nas 5 praças de pedágio que temos na Zona Sul. É um assalto, é um absurdo, é inacreditável. Quem está nos ouvindo agora e está dirigindo, está na estrada da BR-116, que vai passar por uma das praças de pedágio, se prepara o bolso, porque você será assaltado. São R$ 15,20 a partir de hoje no veículo de passeio, no automóvel. Repito, é um assalto. É o pedágio mais caro do Brasil. O pedágio mais caro do Brasil é aqui, na região mais pobre do estado do Rio Grande do Sul, e que fica cada vez mais pobre, com menos desenvolvimento, com menos competitividade, porque a Ecosul está assaltando o bolso do contribuinte, do usuário que passa pela rodovia, e está tirando a esperança de milhares, de milhões de gaúchos que querem ver a metade sul se desenvolver, ser competitiva. Não é à toa que as empresas e as indústrias não vêm para cá. Por que ela não vai se instalar em Camaquã, não vai se instalar em Pelotas, em Rio Grande? Porque nós temos hoje um preço que é inacreditável. É o pedágio mais caro do Brasil. Tem que fazer quase com um boletim de ocorrência, porque, repito, é um assalto. E eu já entrei na mesma terça-feira que saiu no Diário Oficial da União, já ingressei uma ação judicial, com uma medida cautelar contra essa autorização da NTT desse reajuste de 23% no pedágio. Assim eu fiz como deputado federal em 2020 e conseguimos êxito, conseguimos barrar, suspender o reajuste em 2020. Assim eu fiz em 2021 e também tivemos sucesso. A Ecosul não conseguiu aumentar o seu pedágio e assim ingressei com essa medida cautelar. A medida cautelar é para proibir, para impedir que o pedágio seja reajustado. É para voltar aos R$ 12,30 a tarifa básica. E, paralelo a isso, nós estamos com uma auditoria no Tribunal de Contas da União, junto com outras tantas lideranças, como o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, como vereadores, como o deputado Marcel também, enfim, muitas lideranças nesta auditoria que já apontou irregularidades no contrato da Ecosul. Ou seja, essas irregularidades foram apontadas por técnicos do Tribunal de Contas da União. Sim. Irregularidades de lucro indevido nos últimos anos que ultrapassam os 800 milhões de reais, onde aponta que a tarifa deveria ser no máximo de R$ 6,80, no máximo de R$ 6,80. E esse assunto realmente, Fábio, me tira, digamos assim, de uma situação, porque me chateia como cidadão, me chateia porque as pessoas nesta região pagam o preço do retrocesso. Me deixa triste, furioso, porque nós não temos aqui mais emprego, mais geração de emprego e movimentação da economia por causa deste pedágio. Sim. Ô, Daniel, deixa eu te fazer uma colocação. Eu estou comparando duas coisas distintas, tá? Mas eu me lembro dessa briga tua lá e do Branco aí há anos sobre o assunto do valor do pedágio. Tribunal de Contas está lá, né? Os ministros, funcionários do Tribunal de Contas recebendo seu salário diariamente, lá, mensalmente, tá certinho, tudo lá. Mas é uma coisa crucial da nossa região tentar resolver essa parada, tia. É que nem a dívida do Rio Grande do Sul ficou anos lá no Supremo Tribunal Federal e não resolve um assunto que é de interesse nosso do gaúcho, cara. Agora, tu vê de novo, se tá na lei que tem que reajustar, não sei o quê, tá, pronto. Mas aquela questão das diferenças de valor de pedágio, das obras que ele teriam que ter feito, aquelas coisas. Eu te pergunto o seguinte, o que tem que ser feito, Daniel, pelos gaúchos para que esse tal de Tribunal de Contas e a empresa
identifique e resolva o problema. Será que... Eu me lembro quando houve a paralisação das rodovias, de novo, vou falar sobre isso, sobre os pedágios, parece que resolveu-se aquele assunto naquela época. Parece que tu tem que criar um problema pro Brasil, para a autoridade lá em Brasília resolver o assunto. Tchê, eu calculei aqui uma carreta de 6 eixos, de Camaquã a Rio Grande, ida e volta, vai gastar R$590, ô Daniel, a partir de hoje. Daqui de Camaquã até Rio Grande e voltar. 590. O que nós temos que fazer? Vocês fizeram essa liminar, essas coisas, mas onde é que está o Supremo que age tão rapidamente para resolver as pendengas, tudo? Por que a nossa vida não se resolve, Daniel? Nós estamos cansados de pagar esse preço. Esse contrato começou em 1998. Eu tinha 12 anos de idade quando começou a Ecosul a operar e administrar as rodovias na região sul. Esse contrato em 2020 começou pelo governo do estado, em 2020 foi para o governo federal. Em 26 anos de concessão, ou seja, até 2026 nós estaremos com essa empresa administrando as rodovias. Quero deixar muito claro aqui, nós brasileiros nos mobilizamos, levantamos muitas vezes para ir às ruas, para protestar, para reclamar sobre o resultado das urnas, seja sobre o que for. E temos que fazer se a gente está indignado, mas vamos fazer também com indignação sobre algo que pega o bolso da gente e que afeta diretamente o nosso desenvolvimento, a nossa região, que tira a esperança dos nossos filhos, da nossa família. E é isso que a gente tem que fazer. O meu papel como deputado federal, tu pode ter a certeza, Fábio, a todos que estão nos ouvindo agora aqui na acústica, que eu estou fazendo tudo dentro das ferramentas legais, dentro da forma legal, da técnica, dentro do que, como prerrogativa de parlamentar federal eu tenho, de ingressar lá no Tribunal de Contas da União com essa medida cautelar. Nós temos que fazer mais. Ontem conversei com vereadores de Rio Grande, agora pela manhã com vereadores de Pelotas, com vereadores do Capão do Leão, que estão fazendo uma moção de repúdio a este reajuste. Inclusive os vereadores de Rio Grande farão hoje uma manifestação pacífica em frente à praça de pedágio lá do Capão Seco, em Rio Grande. Então nós estamos aí nos levantando, descruzando os braços para que esta pauta possa ser resolvida. Não podemos, e uma empresa não pode, através de um contrato ultrapassado, tirar o sonho de todos nós que moramos nessa região. Este é um assunto que, de fato, me incomoda e que a gente precisa, sim, trabalhar e com coragem. A gente não vai, ninguém vai nos calar, a gente vai ter que estar mobilizados, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, imprensa, cidadãos, a sociedade civil, todos precisam estar abraçando essa pauta. E não é uma pauta nós contra eles ou contra a empresa, é uma pauta pela justiça, é uma pauta pela competitividade. Tem coisa, é isso, né, que a gente está lutando. É que tem coisa assim, ó, por exemplo, o que eu como rádio, eu como Fábio, aqui usuário da estrada, posso fazer? Assim, a gente fica tão limitado nas coisas e parece que só ecoa em Brasília as coisas que da fumaça, infelizmente, né? Eu tô falando bem francamente. As coisas meio legal, meio certinho, parece que não ecoa lá. Eu queria até te propor, cara, eu falei com o vice-presidente Mourão aí outro dia também, muito bem atendido por ele sempre, tentar ver um jeito de chegar no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se tem alguma... Tem que haver alguma decisão, porque decisões monocráticas eles fazem para muitas coisas, mas nós estamos falando de dividir, nós estamos divididos aqui, uma região dividida por uma coisa velha, arcaica, que alguém ganhou muita grana e muitos perderam grana. Tem que haver uma solução, que não, claro, parar a estrada, estou falando de parar a estrada, mas não é isso que se quer, né? Mas parece que chama essa atenção sobre isso. Então, tu tá entrando com ação, eu vou tentar falar com outros deputados, tentar ver se a gente consegue achar um jeito aí também de fazer o pessoal se manifestar, mas infelizmente a gente tá de mão amarrada sobre isso. Agora vai ter essa tal de audiência pública da NTT em Brasília para decidir novas praças de pedágio. Eu vou falar só de praça de pedágio entre Camaquã e Porto Alegre, tá? São 3 praças entre Camaquã e Porto Alegre. O preço bruto, R$16, bruto, né?
vai ter deságio, se caso alguém pega. Mas já largaram lá em cima o negócio para alguém pagar 10, 12 pila aí, no mínimo, né? O que tu acha disso? Fazer em Brasília uma audiência pública que eu acho que tinha que ser feita aqui na Barra do Ribeiro, em Tapes, em Camaquã, né? Fábio, é outro assunto também sobre pedágio. Nós temos essa notícia que nós já ingressamos com essa ação judicial no TCU, que é o reajuste do pedágio da Ecosul. Okay. E dia 11, na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma audiência pública em Brasília para discutir a instalação de 3 novas praças de pedágio entre Camaquã e Porto Alegre pela BR-116. Não é muitas vezes, eu conversava isso ontem com os meus seguidores nas redes sociais, não é sobre a quantidade de praças, porque se colocar o pedágio a R$2, tá. O problema não é a quantidade de praças, é o preço da tarifa. E é isso que a gente tem que estar atento, ao preço da tarifa, ao contrato que vai ser feito, à concessão que vai ser feita por quantos anos e qual é esse reajuste anual. Porque muitas vezes, em Santa Catarina, por exemplo, tem pedágios até muito próximos um do outro, mas se paga muito menos. R$2,40, paguei lá. Paguei R$2,40 e R$4,20 o mais caro. Ouso afirmar que tu paga até com prazer quando tá passando pela Praça do Pedágio. De Osório até Joinville, paguei quase o preço do pedágio que a gente paga para ir pro Cristal aqui para São Lourenço. É isso que eu me referia. A distância pode ser mais que praças de pedágio numa distância menor. Agora, tem que ter uma tarifa justa. Aí, o usuário que está passando pela rodovia vai ver a estrada bem conservada, pagando um preço justo, adequado, e aí vai ter justamente esse estímulo. O que nós encontramos hoje aqui na nossa realidade é uma rodovia que não tem manutenção, é uma rodovia que, inclusive, foi duplicada sem um centavo da iniciativa privada, e sim com o dinheiro do governo federal, ou seja, com o dinheiro do contribuinte brasileiro. A duplicação da BR-116 saiu com dinheiro nosso, meu, teu, Fábio, de quem está nos ouvindo agora aqui na acústica. E é isso que eu quero dizer. Nós temos uma concessão, e essa concessão que existe desde 98, essa empresa não colocou um centavo sequer e cobra o pedágio mais caro do Brasil. Está errado. Está errado. Não tem como ser assim. A Gislaine, que é costureira aqui do bairro Viegas, o Daniel está dizendo o seguinte, o marido dela é motorista de caminhão. Diz ela o seguinte, ó, o aumento de hoje vai dar quase R$2 por tonelada no frete. Quer dizer, nós vamos pagar essa conta, mesmo com isso, nós vamos pagar a conta. O Renato e aqui... é bom lembrar o seguinte, todos nós pagamos essa conta, não é só o marido da dona Gislaine, que está aí no bairro Viegas nos acompanhando, todos nós pagamos essa conta na prateleira do supermercado. Quando a gente for comprar um produto, se torna muito mais caro aqui na nossa região, na metade sul, do que em outras regiões, porque é claro que o empresário, que a logística toda vai colocar o preço no produto que vai chegar até nós, e esse produto vai estar na prateleira do mercado, e nós vamos pagar essa conta mais uma vez. Olha aqui, olha, a rádio tem um alcance tremendo aqui, olha aqui, o Edivaldo tá dizendo o seguinte, ele parou o caminhão dele, mandou para mim a foto que ele pagou agora no pedágio, tá? Um truque pagou R$45,70 para passar ali uma praça. Aí, é um absurdo, é lamentável, porque a gente está vendo isso que não é de hoje. Estamos trabalhando da melhor forma possível em Brasília para mostrar para o ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, que esta auditoria, repito, que já apontou irregularidades no contrato do Ecosul de valor indevido de mais de R$800 milhões, e que a tarifa deveria ser a tarifa básica, no máximo R$6,80, tem que ter um despacho final, tem que ser concluída. E essa é uma mobilização de todos nós. Nós não aguentamos mais pagar esse pedágio absurdo. E eu estou agora aguardando que o Tribunal de Contas da União faça a apreciação da medida cautelar que ingressei na terça-feira para que esse reajuste da Ecosul seja suspenso. Vamos torcer. Daniel, então vamos fazer o seguinte. Dia 11 de novembro temos a primeira audiência pública. Eu queria te solicitar, juntamente com outros parlamentares que eu vou conversar, para que a NTT monte uma segunda audiência, ou até vocês como deputados federais, senadores, eu acho que até já poderia ser um baita trabalho,
montar uma audiência pública aqui para ele sentir o bafo na nuca do problema que eles estão nos criando. Podemos fazer em qualquer município da região aqui, para que o pessoal sinta um pouquinho a dificuldade que nós temos, cara. Não é contra pedágio, mas é o valor das coisas, tia. Isso é custo, é separação do Estado. Estamos aí, a metade sul do Estado, carecendo por indústria, por coisa. Agora, é absurdo, gente. É que é o seguinte, né, Daniel? O problema é a gente aceita, sempre baixa a cabeça e diz sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Enquanto isso, nós vamos padecendo e outros vão tendo sucesso, né? Não vão nos calar, não vão nos censurar e não vão nos deixar de lutar. Lutar pelo que é certo, lutar pelo que é correto, lutar pelo que vai fazer, com certeza, uma grande diferença no nosso futuro, na nossa competitividade que a gente tanto fala e está tão difícil de colocar em prática com pedágios dessa maneira. De nada adianta, Fábio, de nada adianta nós lutarmos pela duplicação da BR-116, de nada adianta nós lutarmos pela Ponte de Cristal, de nada adianta a gente lutar pelo lote 4 da 392, de nada adianta a gente lutar por melhorias nas pautas de infraestrutura para melhorar o desenvolvimento e a competitividade para atrair indústrias para a nossa região, se o pedágio seguir caro. Nós temos que entender que são vários fatores que vão nos fazer reerguer, ressuscitar e mostrar que a metade sul pode ser forte. Exatamente. Daniel, estamos à disposição aí, tu tendo assunto, qualquer coisa aí boa pra gente, traz aí. Maravilha, obrigado, Fábio, um grande abraço a ti, um abraço a toda a equipe, e quem está nos ouvindo agora, quem está na estrada, podem ter a certeza do meu empenho como parlamentar federal, como deputado federal. Seguirei essa luta que não começou hoje, que não outros políticos têm ideologia. Aqui a gente tem uma convergência só, que é os interesses da nossa região e o desenvolvimento para que a gente possa, de fato, crescer. Grande abraço. Obrigado, um grande abraço para você.